Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Lhes fala Douglas Suchinski, esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esta quarta-feira, 31 de julho de 2013. Muito bem, vamos aqui então com o nosso calendário econômico, lembrando que estamos nas redes sociais, @21tc_Brasil no Twitter e também em Facebook, estamos como Investidor Exitoso, nos sigam por favor. Bom, nesta quarta-feira temos aqui uma sessão bastante movimentada. Temos aqui algumas notícias de médio impacto já às 13h45 na zona do euro, gasto do consumo francês, volatilidade para o K40, indicadores de ponta na Suíça, volatilidade específica para o dólar franco. Temos também aqui às 5 para 5 da manhã taxa de desemprego na Alemanha, mudança de emprego na zona do euro. E aí sim, já na sessão americana, várias notícias de alto impacto, como mudança de emprego não agrícola nos Estados Unidos, Produto Interno Bruto no Canadá, índice do custo de emprego, Produto Interno Bruto nos Estados Unidos, gestoras de compra de Chicago. E aqui a principal notícia do dia, temos às 15 horas declaração da FONC e também taxas de juros, aí declarações do Bernanke. Sabemos o que passará com o mercado, o que passa com o mercado quando temos declarações do Bernanke. E na sessão asiática, finalizando, temos aqui na China índice manufatureiro e gestão de compra, também muita volatilidade para os commodities. Vamos começar então com o SP500, Standard & Poor's. O SP500 vemos que no semanal não deixa de ser um possível mínimo maior, um possível pivô de alta no semanal. Tem pinta, tecnicamente falando, é um possível pivô de alta no semanal. E talvez venha visitar os 1.700 pontos. Também poderia apresentar uma correção mais profunda. Em caso de que o faça, ainda seria uma correção ordenada para a formação de um possível pivô no semanal. No diário, segue bastante lateral, uma sessão com bastante volatilidade, um doji não conseguindo executar o pivô, e realmente poderá ser um mínimo maior falido e vir a testar o suporte dos 1.669. Se romper esse suporte, os 1.659 poderão ser o seguinte suporte deste Standard & Poor's. Entradinha em 4 horas, vemos que segue bastante lateral e poderia ser uma possível etapa 3, antecipando caídas. Veremos, amanhã será um divisor de águas para a semana, porque dependendo das declarações do Bernanke, os mercados poderão explodir para cima ou farão correções bastante profundas. Já o Nasdaq bastante otimista, fazendo novas máximas do ano, executando a P-Formation no semanal. Ainda não conseguiu fechar acima dos 3.087,89, porém se romper os 3.167 será a seguinte resistência no semanal para este Nasdaq. No diário, vejam só que executou o mínimo maior, rompeu a máxima, fechando aí com uma cauda, deixando aí uma cauda de teto aí, fechou abaixo da resistência. Veremos, porém, com muito otimismo o Nasdaq, diferentemente do Standard & Poor's e do SP e do Dow Jones. Já veremos se esse otimismo se manterá amanhã nas declarações do Bernanke. Já na Europa, o DAX 30, o índice de Frankfurt, vemos que uma sessão bastante volátil, também visitou a resistência dos 8.340, não conseguiu fazer a ruptura, tem todas as possibilidades de vir a testar o suporte aqui nesses níveis dos 8.212. Se romper esses níveis, os 8.140 seriam o seguinte suporte neste DAX 30. Vemos que é uma grande possível ombro, cabeça a ombro. Aqui faltaria a execução deste ombro direito, que já estaria em formação. Já o K40, o índice de Paris, vemos que está em zona de resistência no semanal, respeitando essa resistência. Se fizer a ruptura, os 4.054 pontos poderão ser o seguinte objetivo. No diário, bastante lateral, segue aqui, enquanto não romper os níveis psicológicos dos 4.000 ou perder os 3.960, é bem provável que se ponha lateral. Se perder o suporte, poderia apresentar uma correção até esses níveis dos 3.918 pontos, e aí poderíamos inclusive buscar uma operação vendedora. Se romper a máxima, aí sim também poderíamos buscar uma compra. Porém, vejam que também temos um possível ombro, cabeça a ombro. Aqui faltaria o desenvolvimento do ombro direito neste K40. Já o FTSE, o índice de Londres, vemos que uma sessão bastante lateral, não conseguiu fazer a ruptura desta resistência, tampouco o suporte. Enquanto não romper nenhum ou outro extremo, nada a fazer com esse FTSE. Também a possível figura segue intacta. Já seguimos aqui com o índice australiano.
O AUS 200, o índice australiano, segue aí tentando fazer a ruptura, porém com velas cada vez mais pequenas, segue lateral nesta zona. Enquanto não romper e fizer um movimento vertical e apresentar um pivô de alta no diário, não vejo nada a fazer aqui neste índice australiano. Já o Eurostock 50, o índice que contém as 50 blue chips da Europa, bastante lateral, segue respeitando essa zona. Nada a fazer também enquanto não rompa os 2.787 pontos. Aqui também temos a possível figura do ombro, cabeça, ombro, esperando o desenvolvimento também. Se eu fizer a média de 200 no diário, poderá ser o seguinte objetivo. E no Japão, o índice Nikkei, vemos que fez um movimento vertical, encontrou suporte aqui nesta zona e poderia apresentar amanhã uma B-Formation e fazer a ruptura dos 13.600 com fluidez até os 12.960, os 13.000. Em caso de que faça esta ruptura e nos dê um padrão de continuação baixista, poderemos ser vendedores neste índice Nikkei com objetivo aos 13.000 pontos. Muito bem, amanhã é um dia decisivo, veremos como serão as reações dos índices americanos, principalmente com as declarações do Bernanke. E lembrando que também na quinta-feira temos a declaração do Draghi, presidente do Banco Central Europeu, que deve fazer o movimento também para os índices europeus. Muito bem, sou o Douglas Suchinski, esse é o nosso informe diário para índices. Espero vocês amanhã no nosso canal Trading ao Vivo. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.